Há um ano, o governo anunciou que o Brasil vivia uma emergência em saúde por causa da microcefalia. O Zika vírus fez vítimas em todo o país. Na região, foram 23 casos. Na entrevista especial de hoje, a especialista fala dos poucos avanços em um ano de pesquisas. Confira. Sobre esse assunto que assustou a população brasileira inteira, com mais de 100 mil casos confirmados, só aqui na região 23 pessoas foram diagnosticadas. O Band Cidade de hoje fala com a infectologista Luciana Campos. Doutora, boa noite, obrigado por ter aceito o convite do Band Cidade. Boa noite, eu é que agradeço o convite. Vou falar um pouquinho de Zika para ver se a gente consegue esclarecer as dúvidas. Quais foram os avanços da medicina nesse um ano, desde a descoberta dos primeiros casos de Zika aqui no país? Na verdade, a gente tem duas vertentes. A gente teve um avanço um pouco na parte diagnóstica, para elucidação dos casos, tanto com a realização de sorologias como a criação de alguns PCRs para diagnóstico, PCR, na verdade, é um exame que é realizado, na verdade, com biologia molecular quando você tem pouco material genético, E esse daí, teoricamente, ele faz o diagnóstico na parte inicial do quadro, Esse foi um. Pelo outro lado, você tem também um pouco mais de avanço, começou-se a estudar um pouco mais o método imunoprevenível, que seria com vacinas. Por que essa dificuldade, doutora, de se avançar nas pesquisas, de se obter respostas dessa doença que preocupa tanto a população? A gente teve, na verdade, um grupo de pessoas que teve uma doença exantemática no nordeste do país e somente depois, quando começaram a aparecer os casos de complicação dessas doenças, que aqui no Brasil a gente acabou vendo, por exemplo, microcefalia, e na Colômbia, que a gente está vendo síndrome de Guillain-Barré, a polineuropatia, é que as pessoas começaram, na verdade, a prestar um pouco mais de atenção. Então, desde a parte do diagnóstico, da elucidação, está sendo um pouquinho mais complicado. O que contribuiu para o Brasil ser o primeiro país de grande população a ter um surto da doença, com mais de 100 mil casos confirmados? Já tem algumas publicações científicas, inclusive, que saíram, se eu não me engano, no final do ano passado, início desse ano, que já vincularam, eles conseguiram ver material genético infelizmente, de biópsias, de recém-nascidos, na verdade, que acabaram evoluindo a óbito e conseguiram vincular. O problema maior, é a época de transmissão, em que momento, se essa paciente, por exemplo, tem a doença manifesta no primeiro, segundo ou terceiro trimestre, o exantema. A gente ainda não tem muita correlação da gravidade do caso, em que momento em que ela foi infectada. Então, várias dúvidas ainda precisam ser esclarecidas. Os primeiros sintomas do Zika vírus aparecem entre 7 a 12 dias. Como identificar a doença, doutora? E qual o tratamento que a gente tem disponível hoje? Primeiramente, a suspeita clínica, o paciente vem normalmente o Zika, ele é uma doença febril com exantema de curta duração. Provavelmente existem vários casos que sejam assintomáticos, Os exames ainda, eles não estão disponíveis para toda a população. O Ministério, por enquanto, liberou esses exames para gestantes, Você acaba fazendo para gestantes, que são aquela população que, por enquanto, a gente considera de risco maior por conta da consequência mais tarde, O tratamento em si, os sintomas, ele é, como a gente falou, ele vai ter um exantema, ele vai ter febre, não é uma febre muito alta e é por um tempo curto de duração. Normalmente é de 3 a 4 dias de febre. Então seria antitérmico, hidratação e repouso. A medicina conseguiu avançar no sentido de descobrir uma vacina? O problema é que você tem o vetor do Aedes aegypti localizado em vários locais do mundo. Então, este que é o problema. Se você tem o vetor, se por um acaso, com o grande deslocamento que a gente tem tido nos últimos tempos, das populações, se você acabar introduzindo uma pessoa infectada dentro de uma localização que só tem o Aedes, se por um acaso ele é picado, ele pode disseminar a doença. Então, o interesse, na verdade, é global. Os médicos brasileiros foram pegos de surpresa com esse surto e com a maneira como a doença evoluiu aqui no país? O vírus da Zika, na verdade, ele é conhecido desde a década de 50, E, na verdade, quando você tem, na verdade, publicações que mostram que tiveram epidemias em lugares pequenos. A gente teve na Polinésia Francesa, a gente teve na Micronésia, mas como são populações fechadas, eles acabaram acometendo uma grande parte da população e acabou estacionando, ficando naquelas localizações. O problema é que acabou depois migrando para o Brasil, em algum momento foi levado por conta dessas migrações
tem o Aedes aegypti e aí você começa a fazer a disseminação, né? Então realmente pegou porque foi altamente disseminado, a transmissão foi muito alta. O verão chegando, as temperaturas já estão bastante elevadas e a preocupação dos moradores aumenta, porque é justamente nessa época do ano que o Aedes aegypti, que é o principal vetor do Zika vírus, fica mais comum, aparece com mais frequência, né, doutor? Na verdade, os grandes cuidados agora, né, seriam o extermínio dos criadouros, né? Você não pode, na verdade, deixar o agente, o vetor se desenvolver. É você acabar com o criadouro. Os casos de Zika vírus realmente estão relacionados à microcefalia nos bebês? Na verdade, a gente está estudando, né? Estão estudando ainda e vendo quais seriam. O problema maior é assim, ela é uma síndrome febril aguda, na maior parte das vezes o paciente é assintomático, só que podem acontecer essas complicações. Aqui pra gente, na verdade, foi a complicação das gestantes que tiveram a doença durante o período gestacional. Existe um movimento, doutora, no mundo inteiro preocupado com o Zika vírus e com as consequências dele? Há um movimento bem grande, na verdade, porque assim, o que acontece, né? A gente tem muitas dúvidas e a gente tem poucas respostas ainda, tá? A comunidade científica. E, na verdade, é um problema global. Né? As pessoas cada vez mais transitam mais e a gente tem o mosquito em várias partes do mundo. Então, o problema não é somente do Brasil ou do continente sul-americano. O problema é mundial. Doutora, obrigado pela oportunidade de ter esclarecido um pouquinho mais para o pessoal de casa que está acompanhando o Band Cidade sobre o Zika vírus e também os cuidados que a gente deve ter e deve intensificar agora com as temperaturas ficando mais elevadas dos criadouros, né, do Aedes aegypti, que é o principal vetor do Zika vírus, né? Só concluindo, a prevenção é o melhor remédio nesses casos. Então, muito obrigada, boa noite. Obrigado, doutora, boa noite. A gente volta com você aí no estúdio. E a seguir, a festa do Taubaté como tricampeão paulista de vôlei. Tem também muito samba na agenda cultural. A gente volta daqui a pouco, 7h09 no horário de verão.